impossível estar perto de ti e tuas bênçãos. Olha, essa canção é uma oração. Vamos fazê-la de novo. Tu cumprirás os desejos do teu coração. Se eu me buscar, É impossível alguém estar perto de Deus. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos. Abraça alguém perto de você assim. Você que é seu amigo, passa a mão aí nele, abraça ele aí de ladinho mesmo. Abraça ele, diga pra ele assim: olha, é impossível para aquele que busca o Senhor. Olha, diga com fé agora. Agora eu quero que você use a tua fé ao máximo. Ligue aí o nível máximo de fé e diga assim: ó, é impossível alguém que busca o Senhor não receber das suas dádivas, das suas bênçãos e das suas promessas. Diga: se você buscar ao Senhor na noite de hoje as bênçãos, as dádivas, as promessas, as respostas, a fidelidade, o crescimento, a cura chegará na tua casa sem demora. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível. É impossível estar perto de ti e tuas bênçãos. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos. Nós te adoramos. Sabe, escute, sente um pouquinho. Deus sempre falou com os homens da terra. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Vou ser bem rápido. Vou ser bem rápido. Mas olha, eu quero que principalmente os mais um aqui. Quem é mais um aqui? Levanta a mão. Quem que é o mais um? É o visitante. Quem é o mais um aqui? Deixa eu ver. Olha os mais um aí, né? Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais quantos? Né? Tem mais 100 hoje. Amém. Diga amém. Mas Deus falou muito com o homem por muitos anos na terra. O Michael, quando fez o stand-up dele, eu gostei muito. O Júnior tá rouco de tanto rir, coitado. Ele ria e tossia, ria e tossia. Michael falou uma coisa que é verdade. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Nós escutamos tantas histórias da Bíblia. Talvez nem todos nós tenhamos o hábito de ler a Bíblia, mas todos nós já ouvimos uma história da Bíblia. Pelo menos a história de Adão e Eva, ou a história da Arca de Noé. E a grande verdade é que Deus falava com os homens naquela época como não falava com os homens na nossa época, como não fala conosco. Para muitos daqueles homens, Deus descia na terra como um ser humano qualquer e falava de face a face com aquelas pessoas. Deus falou muito com a humanidade. Mas a humanidade foi pecando e pecando e pecando, e o pecado é uma coisa terrível. Eu quero comparar o pecado a uma podridão numa fruta. Esses dias atrás nós tínhamos algumas frutas numa fruteira lá em casa, e uma banana, uma pequena bananinha, essas bananinhas maçã, estava com um pedacinho preteando assim, apodrecendo. E eu pensei, não tem por que tirar essa banana e comer agora ou jogar fora, eu vou deixar ali, não é da noite pro dia que isso apodrece. Aí no outro dia de manhã eu acordei, fui tomar o meu suco que o Michael me deu, fazer o jabá do Michael, da Monavi, um suco de 19 frutas mais queratina, por isso que eu não tenho mais rugas, vocês perceberam isso? E eu olhei a banana, estava toda preta, da noite pro dia, e a do lado estava preteando também, tinha uma maçã do lado, e eu acho que a banana estava preteando, estava olhando para a maçã e dizendo, tu é a próxima. E aquilo foi uma lição muito importante, porque eu acordo todos os dias de manhã para orar e para fazer o meu devocional. Eu aprendi a me alimentar primeiro, para depois poder alimentar vocês. E Deus falou muito comigo na banana. Você acredita no Deus que fala através de uma banana? E Ele falou, o pecado é assim, meu filho. O pecado começa pequenininho, que ninguém dá importância para ele. Você olha para o pecadinho e você fala, é só um pecadinho. Eu não dou importância para isso, porque é tão pequenininho o pecado que não vai acontecer nada, é pequeno. E as pessoas começam a se acostumar com o pecado. E começam a viver com o pecado como se o pecado fosse algo normal.
E o pecado passa a fazer parte da vida das pessoas. Eu vivi no pecado, eu aceitei a Jesus só 18 anos. Eu me lembro que quando eu vivia no pecado, o Júnior falou que viveu no pecado. Todos nós aqui alguma vez na nossa vida pecamos, uns mais, outros menos. Mas eu me lembro que quando eu vivia no pecado, eu era escravo de sentimentos que não eram aqueles dos quais eu gostava. Eu me lembro que eu nunca fui de beber ou de fumar ou de me drogar, mas eu gostei sempre de tocar guitarra. Minha vida inteira eu toquei guitarra. E eu ia com uma banda de blues na cidade de Cascavel tocar em festas de pessoas ricas. Eles contratavam bandas. E essas festas eram regradas a bebida, a droga. Eu era um moço novo, solteiro, com 16 anos. E eu me lembro de um episódio que eu estava tocando, a noite toda, tocando meu blues, sentado com uma guitarra, feliz da vida, fazendo minhas escalas. E uma garota ficou me olhando assim o tempo todo. E eu percebi logo que ela estava muito doida, muito drogada, porque mulher nenhuma olhava para mim. A única louca que olhou pra mim, eu casei com ela, que tá lá atrás no balcãozinho. E a mulher tava muito louca, muito drogada. No final da festa, todo mundo tá cheirando os negócios esquisitos. Se você acha que crente é esquisito, você devia ter as experiências que eu tive no meio dos drogados e dos bêbados, dos alcoólatras e das prostitutas. Aquilo sim é um lugar esquisito, estranho. Terminou a nossa apresentação, a garota veio e quis falar comigo, ela mal conseguia falar, balbuciar. E eu me dei conta que todos estavam daquele jeito, menos eu. Eu não conhecia Cristo, eu conhecia Jesus 2 anos depois daquele episódio. Mas naquele dia, eu tive certeza de uma coisa: aquele não era o meu lugar. Eu não devia estar ali, eu não gostava de estar ali, eu não queria estar ali. Eu podia tocar guitarra em outros lugares, não precisava tocar guitarra ali. Tem muita gente que usa droga porque os amigos usam droga. Deixa eu dizer um negócio para você, não é o teu lugar. Você não precisa estar aí. Essas pessoas não são seus amigos. Eles te odeiam. E quando eu falo drogas, eu não falo só de maconha, cocaína, crack. Eu falo de bebidas alcoólicas, eu falo do cigarro, eu falo de tantas outras drogas que existem. E por causa do pecado, Deus parou de falar com a humanidade. E chegou um momento da história da humanidade que Deus não falou mais com ninguém. E houve 400 anos de silêncio. E Deus não falava mais com ninguém. Não havia um profeta na terra que se levantava e dizia: eu sou a boca de Deus. Ninguém mais falava por Deus, porque Deus cansou de falar com o homem, porque o homem havia sido feito pecador. 400 anos depois, uma mulher chamada Isabel, já de uma certa idade, avançada, casada com um sacerdote chamado Zacarias, recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. E esse anjo disse: Isabel, você vai conceber um menino, e você vai colocar o nome dele de João. E ele vai sair apregoando que o tempo do pecado vai acabar. E o nome desse menino se chamou João, o que batizava, o que nós conhecemos como João Batista. Depois de 400 anos da humanidade sem ouvir a voz de Deus, de repente alguém ficou falando para o outro: olha, tem um profeta se levantando no meio do deserto, e ele está dizendo que ele é a boca de Deus. Então multidões saíam das cidades, porque eles estavam ansiosos em ouvir a Deus. E eles saíam e corriam lá para o Rio Jordão, e lá estava João Batista. E a pregação de João Batista era diferente da minha pregação, da tua pregação, da nossa pregação. Hoje nós fazemos festa, hoje nós colocamos papel picado, hoje nós tentamos buscar entretenimento na igreja para trazer você como convidado. Mas naquela época João Batista não fazia nada disso. João Batista ficava parado esperando o povo, e o povo chegava lá, e João Batista ainda xingava eles, chamava eles de víboras, de cobras, de fariseus, que queriam enganar a Deus e que não conseguiriam. E o povo ainda gostava de ouvir aquela palavra. Sabe por quê? Porque eles estavam carentes de ouvir a Deus falar. Hoje nós ouvimos Deus falar em qualquer lugar. Se você botar uma música numa rádio evangélica, você vai ouvir Deus falar. Mas se você botar o seu carro numa rádio secular, vai tocar uma música evangélica, porque hoje se proliferou, graças a Deus, mas se proliferou. Se você estiver assistindo um filme, acabar aquele filme, vai aparecer um programa evangélico na televisão, e você vai ouvir Deus falar. Se você sair de casa qualquer dia da sua semana e falar: hoje eu quero ir numa igreja, a qualquer horário, da manhã, da noite, você vai achar uma igreja aberta. Hoje Deus fala com todo mundo, está fácil de Deus falar. E sabe o que acontece? Nós não damos mais valor à voz de Deus. Lembra quando você era menino, os mais da terceira idade, que os pais não compravam doce para vocês, nem guaraná? Vocês tinham que esperar o final de semana, e olhe lá, e o pai trazia uma garrafa de guaraná e tinha que dividir com 18 filhos. Vocês lembram disso? E vocês tomavam como aquele guaraná? Como se fosse o último guaraná da face da terra.
E hoje? Hoje você toma caminhões de Guaraná, você não dá mais valor para o Guaraná que você toma. Sabe por quê? Quando você tem muito, aquilo perde o valor. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não perdeu o valor, nós é que deixamos de dar o devido valor a Ele. Deus continua o mesmo, Deus continua único, Deus continua criador, Deus continua Pai da eternidade, Deus continua salvando vidas, Deus continua livrando o jovem do pecado, Deus continua livrando a família do adultério, Deus continua tirando a pessoa da doença. Deus é o único, ontem, hoje e eternamente. Quando João Batista começou a falar, o povo ia ouvi-lo, e de repente um dia se levantou um homem naquele deserto. E João Batista dizia bem assim: olha, vocês não fiquem muito impressionados comigo não, porque eu não sou ninguém. Existe uma regra aqui em Israel, que quando chega um forasteiro na minha casa, eu tenho que pegar a menor das minhas servas, a mais nova, ou a mais recém-chegada, e chegar para ela e falar assim: tire as sandálias desse forasteiro, e lave os seus pés, porque era sinal de respeito, e sinal de boa acolhida. E ele disse: vai vir um após mim. E ele estava falando de Jesus, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, João Batista, o homem que depois de 400 anos foi boca de Deus, apontou para o Cordeiro de Deus e disse: eu não sou digno de ser como a menor de uma serva dentro da casa do Pai. E ele falava isso, de repente Jesus apareceu, andando no deserto, vendo que o movimento era aquele, e ele apontou o dedo e disse: eis lá o Messias. Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou passando por um momento difícil na minha vida, na saúde. Eu estou com uma pedra na vesícula. Eu descobri que esse é o tamanho do azar que ninguém quer ter, porque pedra na vesícula é doença de mulher. Raramente acontece com um homem. E quando acontece com um homem, acontece com homens obesos. Eu não estou obeso. E alguém fala: que barriga é essa, pastor? Isso aqui é o modelo, eu sou pastor modelo 2012, já vem com airbag de fábrica. Então quando o médico viu, falou assim: rapaz, você tem uma pedra de 2 centímetros na vesícula, você é um azarado mesmo. Por quê? Porque é doença de mulher, rapaz, você não pode ter essa pedra. Eu não questionei Deus. Por quê? Eu sou pastor, eu tenho uma pedra na vesícula. Eu não questionei a minha masculinidade. Será se eu não sou homem? Para ter uma pedra na vesícula? Eu não questionei nada disso. Sabe o que eu tive? O primeiro sentimento que eu tive: eu vou orar para Deus arrancar logo esse negócio de mim. Mas se não aprover a Deus, se Deus não quiser arrancar isso de mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou no médico, o médico vai fazer 3 furos na minha barriga e vai arrancar esse troço de mim. Eu quero me livrar logo disso. Estão entendendo o que eu estou falando? O pecado é assim. O pecado incomoda tanto que você precisa querer se livrar logo dele. Tem gente que vive com uma doença, não quer tratar, se acostumou com ela, tem um câncer, e não quer fazer tratamento, aí anda com ele, leva o câncer para a igreja, leva o câncer para a praça, leva o câncer para comer cachorro quente, fica levando a doença a passear. Você vai morrer com essa doença porque você não quer se livrar dela. Eu não quero morrer com o pecado, eu quero me livrar do meu pecado. Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque se nós morremos com o pecado, nós morremos longe de Deus. E a música diz: tu cumprirás o desejo do meu coração. Mi bemol. Se eu te buscar. Vai pro sol. É impossível alguém estar perto e tuas. É impossível. É impossível. É impossível. Eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu preciso estar perto de Deus. E para eu estar perto de Deus, eu preciso estar longe do pecado. Uma coisa não se encaixa na outra. É por isso que você está aqui nessa noite. Essa festa chamada Mais Um tem vários objetivos. O primeiro deles é a gente se conhecer, que legal. O segundo objetivo é você ver que igreja de crente não é aquilo que você pensava que era. Porque quando eu não era crente, me chamaram para ir numa igreja de crente. E eu falei: eu não vou à igreja de crente nem a pau, porque crente é tudo maluco. Eu vou roubar uma piada do Michael que ele não falou no stand-up dele. Eu pensava que na primeira vez que eu fosse numa igreja, eles iam me exorcizar. Só aconteceu na terceira vez que eu fui. É mentira, piada do Michael. Essa ele ia contar, ele esqueceu.
Mas a gente sempre imagina as coisas como elas não são. Sabe por quê? Porque o inimigo, que é o dono do pecado, que está dentro da gente, ele quer que você não se chegue perto de Deus. Porque se você buscar a Deus, os desejos do seu coração serão cumpridos pelo Senhor. Por isso, nessa hora, eu quero te convidar a orar. E se você entendeu o que eu falei, se você entendeu que o pecado traz separação entre você e Deus, se você entendeu que o pecado traz morte, traz destruição, e você falar, não pastor, olha só, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Você não vai precisar confessar os seus pecados para mim, sabe por quê? Porque eu sou pior do que você. Só há um melhor do que todos nós, é o Senhor Jesus. Então você não precisa ir para alguém e confessar o que você pecou. Não adianta. Aquela pessoa também é pecadora. Mas essa noite você pode falar, Senhor, eu não quero mais pecar. E Senhor, me ajuda a não pecar de novo. E Senhor, eu quero que todas as bênçãos que o Senhor promete se cumpram na minha vida. Senhor, eu quero ter o Senhor como Salvador da minha alma. Eu quero. Quantos entenderam? Fique de pé um momento. Tu cumprirás o desejo do meu. Se você buscar a Deus, querida, agora é a hora. De novo. Desejo do meu coração. Se eu te buscar. Quantos entenderam? Vamos de novo? Tu cumprirás. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Se eu te buscar. Está entendendo? Não é que Deus não quer você, mas Deus precisa do seu passo de fé. Deus precisa que você o busque. Deus precisa que você fale assim, não, é verdade, eu tenho que buscar o Senhor, eu preciso dar um passo de fé. Você já deu um passo de fé? Olha para o teu irmão e diga assim, você já deu um passo de fé. Sabia que você já deu um passo de fé? Qual é o passo de fé que você deu? Olha para o teu irmão e diga, eu saí de casa e vim para a igreja. Fala isso, fala isso. Fala assim, eu saí de casa e vim para a igreja. Olhe para outra pessoa perto de você e diga, esse é o primeiro passo de fé. Agora olhe para a pessoa mais linda, mais cheirosa, mais fofa que tem aí perto de você e diga assim, vamos dar mais um passo de fé? Vamos dar mais um passo de fé? Vamos dar mais um passo de fé? Se você quer, nessa noite, junto comigo, orar a Deus, e você quer dizer, Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero purificação, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Senhor, cuida de mim, não me deixa pecar mais não, me ajuda, Senhor, me dá força. Então eu quero orar com você, amém? Eu quero que você saia do seu lugar e venha bem aqui na frente, porque eu vou te abençoar com essa oração. Faça isso. Senhor, eu preciso de força. Vocês sabem que a oração que eu mais faço na minha vida é essa, me dá força, porque não é fácil. Tem gente que pensa, não, ser pastor é fácil. Ser pastor é difícil. Eu queria que o Michael fizesse um stand-up de como é ser pastor. Esse dia eu estava cansado, cheguei de viagem na quinta-feira, viajamos a noite inteira, aí chegamos 4 horas da manhã, dormimos às 8, fomos fazer visita, aí o dia inteiro correndo, chegamos à noite no culto, pregamos, fomos dormir tarde, daí no outro dia fomos para Ampere, fizemos o culto lá, voltamos no sábado o dia inteiro correndo, no domingo de manhã eu falei assim, eu vou botar o colchão na sala, eu vou ligar o meu ar-condicionado, eu vou dormir até meio-dia, 8 horas da manhã me aperta o crente, a minha campainha de casa. Aí eu olhei para minha esposa e falei, obrigado porque nós somos pastores, Jesus. Aí você fala, pastor, eu não quero incomodar. Sabe como que você me incomoda? Se você não for me incomodar. Porque eu podia ser padeiro, eu podia ser dono de uma floricultura, eu podia ser pintor, mas eu escolhi ser pastor, Thiago. Quantos querem orar nessa noite e falar, Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados? Quantos querem falar, Senhor, me dá força? Não é verdade? Você precisa de força tanto quanto eu preciso? Então levante sua mão para o céu, se você pode. Pai, aqui em nome de Jesus estão os teus filhos, Senhor. Os teus filhos estão aqui, levantando sua mão para o céu, porque é em direção ao trono de Deus. E eles estão pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas contigo. Purifica o nosso coração. Purifica o nosso coração, Senhor.
Faça, Senhor, com que a nossa vida esteja no Teu altar. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Jesus. Queremos que o Senhor se faça salvador de nossas almas. Queremos que o Senhor faça morada em nosso coração. Entra em nosso coração, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha família, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Entra, Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Repita comigo assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Fortaleça os meus passos. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar na eternidade ao teu lado. Diga amém. Abaixe sua mão um pouquinho. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez na vida? Levante a mão para eu saber. Levante bem alto para eu saber. Eu sei que está todo mundo suado, é ruim de levantar a mão bem alto. Deixa eu contar. Levanta a mão, eu vou contar. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sabe o que é isso? Isso se chama plano estratégico da salvação de Deus. Deus precisa que nós façamos isso, que nós possamos dizer a Ele: eu te quero, Senhor. Quando você tem um namorado, um marido, uma esposa, um esposo, você sabe que ele o ama ou que ela o ama, mas que ela ama o marido ama a esposa, mas entenda que eu vou te falar. Se o marido nunca disser, uma hora a esposa vai desconfiar. Eu sei que a minha esposa me ama, né, bem? Mas se ela não falar isso 85 vezes por minuto, eu começo a achar que alguma coisa está errada lá em casa. O que eu fiz hoje que ela não falou que me ama? Eu sei que você me ama, né, filhinho? Mas se você não falar toda hora, eu penso, ele não me ama mais. Você sabe que Deus te ama e Deus sabe que você ama, mas você precisa falar isso para Ele. Tem uma canção que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade. Eu gostaria que nós pudéssemos cantar essa canção aí onde vocês estão, como se fosse uma oração. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Diga isso, Senhor Jesus. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Senhor. Faz um milagre em nós, amém? Vamos de novo? Bem bonito agora, vamos lá. Canta. Como Zaqueu, eu quero subir o mais
mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Erga suas mãos e diga ao Senhor Jesus isso de coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.